Mateus capítulo 9, nós vamos hoje dar início, a um novo capítulo. Na última quarta-feira nós finalizamos o capítulo 8 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos contou Mateus. E hoje nós vamos iniciar, então, o capítulo 9. Amém, meus irmãos? No capítulo anterior, que nós lemos na semana passada, ele encerrou com o Senhor Jesus curando dois homens que estavam endemoniados, dois gadarenos endemoniados. Após o Senhor Jesus libertá-los, o povo daquela cidade, por conta do prejuízo daqueles porcos que os demônios entraram neles e pularam do precipício, então aquele povo, eles expulsaram Jesus da cidade e Jesus entrou num barco e voltou para Cafarnaum. Amém, irmãos? Essa cidade de Cafarnaum, nós lemos nas Escrituras que foi uma das cidades onde mais aconteceram milagres. Cafarnaum foi uma das cidades onde mais aconteceram milagres, porque a maior parte do ministério de Jesus, ele passou ali. Só que o que é interessante, irmãos, é que mesmo essa cidade, sendo uma das cidades que mais viu milagres, ela foi uma das cidades mais incrédulas. E Jesus até, ele falou contra ela. Você quer ver? Marca aí o capítulo 9, onde nós estamos, e vai lá no capítulo 11, um pouquinho para frente. Olha o que Jesus fala sobre essa cidade. Capítulo 11, lá no versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Todos encontraram? Olha o que ele diz sobre essa cidade. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até onde? Até o inferno. Olha só, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha só que coisa, irmãos. Então, veja que essa cidade, mesmo vendo um monte de milagres, eles foram incrédulos. E o Senhor chega a falar que se lá em Sodoma tivesse sido feito o que foi feito naquela cidade, eles teriam se arrependido. Mas ali naquela cidade, mesmo em meio a tanta incredulidade, havia alguns que criam. E foi esses que criam que levaram um paralítico até Jesus. Amém? Olha o versículo 1. Entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram-lhe um paralítico, deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, olhe para mim um instantinho. O Senhor Jesus, ele sabia muito bem que aqueles homens, eles criam no milagre. Tanto o paralítico, como aqueles homens que levaram o paralítico. Eles tinham fé que Jesus podia fazer aquele milagre. Só que Jesus, vendo a fé daqueles homens, o que ele fez? Ele aproveitou da situação para converter, podemos assim dizer, o alvo da fé deles. Porque qual era o alvo da fé daqueles homens? A cura do paralítico que eles levaram. Esse era o alvo da fé deles. Mas o que Jesus disse aqui? Jesus disse para o paralítico levantar? Não, ele falou, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, Jesus ali, ele mudou o alvo da fé daqueles homens. Eles esperavam um milagre. Mas a partir daquele momento, o Senhor fez com que a fé deles estivesse no perdão dos pecados. Veja que eles não vieram pedindo perdão de pecado. Eles não chegaram diante de Jesus confessando os seus pecados, dizendo assim, Senhor, perdoa porque somos pecadores. Eles não fizeram isso. Mas Jesus, quando viu aquele paralítico, ele olhou e disse, filho, tenha bom ânimo,
os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus ele fez isso, irmãos, quando ele deu essa declaração, os teus pecados estão perdoados, ele começou ali a esboçar o motivo da sua vinda a esse mundo. Porque Jesus ele não veio a esse mundo para resolver os nossos problemas terrenos, irmãos. Ele veio a esse mundo para resolver um problema muito maior do que aquele paralítico, do que curas, o pecado. Jesus veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados. Então, quando trouxeram aquele paralítico, ali foi uma oportunidade que o Senhor viu de esboçar o real motivo da sua vinda a esse mundo. Amém? Quando Jesus disse isso, filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados, olha a reação de alguns religiosos que estavam ali perto, versículo 3. E eis que alguns escribas diziam entre si, ele o quê? Ele blasfema. Ele blasfema, irmãos. Então, o Senhor Jesus, diante daquela situação, daquele paralítico, ele disse assim, filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Não foi o que eles vieram buscar, mas foi o que ele ofereceu, os teus pecados estão perdoados. Quando os escribas eram os religiosos responsáveis de escrever a lei, de interpretar a lei, de escrever a lei, quando eles viram aquilo, eles não falaram alto, mas ali entre eles falaram, ele está blasfemando. Os escribas, irmãos, eles consideravam aquela fala de Jesus um insulto. Quando Jesus disse assim, estão perdoados os teus pecados, aquilo para eles era um insulto, porque segundo a lei judaica, homem nenhum tinha poder e autoridade para fazer o quê? Perdoar pecados. A lei ensinava que só Deus tinha poder para perdoar pecados. E quando Jesus disse, estão perdoados os teus pecados, para eles era como se Jesus estivesse usurpando a autoridade de Deus. Era como se ele estivesse se colocando no patamar de quem? De Deus. Na verdade, Jesus não estava se colocando no patamar de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Por um lado, aos olhos humanos, aqueles religiosos eles estavam certos. Homem nenhum tinha poder e autoridade para perdoar pecados. Só que quem estava ali diante deles não era qualquer homem. Era o Filho de Deus. Era o Messias. Então, se por um lado eles estavam certos, por outro lado eles estavam errados. Porque não estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus. E que Jesus tinha o poder e a autoridade para perdoar pecados. Amém? Então, quando eles ouviram aquilo, eles começaram a falar entre eles ali, bem baixinho. Ninguém ouvia, ele está blasfemando. Quem ele pensa que ele é para perdoar pecados? Aí olha só a reação de Jesus. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Olhe para mim, por gentileza. Então aqui, irmãos, aqui está a prova de que aqueles homens não estavam diante de um simples homem, mas estavam diante do Filho de Deus, do Messias. A palavra de Deus ensina que Jesus sabia o que eles estavam o quê? Pensando. Olha o versículo 4. Mas Jesus, conhecendo o quê? Os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Aqui fica claramente manifesta a onisciência de Jesus. O que é a onisciência? É o atributo de conhecer tudo, de saber tudo, até mesmo o que nós pensamos. O Senhor, ele é onipresente, onipotente e onisciente. E aqui a onisciência de Jesus ficou bem clara. Amém, irmãos? Quando diz que Jesus conhecia o pensamento deles, aqui diz, né? E Jesus conhecendo aqui, esse conhecer os pensamentos é o mesmo que ver os pensamentos. Lembra que lá no início, quando trouxeram
o paralítico, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Aqui está dizendo que Jesus conhecia os pensamentos dele. O ver lá do início e o conhecer aqui é a mesma coisa. Amém, irmãos? O Senhor, Ele é onisciente, irmãos. Nada podemos esconder do Senhor. Amém? Nada. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Mas a pergunta que eu te faço, isso te preocupa ou isso te tranquiliza? Saber que nada está em oculto aos olhos de Deus. Veja que aqueles religiosos, aqueles escribas, estavam ali cochichando entre eles, bem baixinho, mas o Senhor sabia o pensamento deles. O Senhor sabia. Então nada nós podemos esconder do Senhor. O Senhor sabe de tudo. Amém? O Senhor conhece as nossas palavras antes mesmo delas sair da nossa boca. O Senhor sabe de todos os nossos segredos, os nossos pensamentos. Aquilo que nós não contamos para ninguém, o Senhor, Ele sabe. Amém? Isso te preocupa ou isso te tranquiliza? No versículo 5, olha só o que o Senhor Jesus disse. Vamos ler o 4 de novo, para ter um entendimento melhor do 5? Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Versículo 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta e anda? Olha para mim, por favor. Então aqui Jesus, ele faz uma repreensão àqueles religiosos, no intuito de mostrar que a sua autoridade era tanto para curar, como para perdoar pecados, seja o pecado que for. Então ele pergunta, e aí, qual é o mais fácil? Porque quando ele falou, os perdoados estão os teus pecados, eles ficaram escandalizados. O que é mais fácil? Dizer a esse homem, perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele, levanta e anda? E aí, meus irmãos, o que é mais fácil dos dois? Dizer, perdoados estão os teus pecados. Não é verdade? Dizer perdoados. O mais difícil era o quê? Era fazer aquele paralítico levantar e andar. Aqui o Senhor destaca duas coisas que nem o maior daqueles religiosos poderia fazer, que era curar o paralítico e perdoar os pecados dele. Mas ele provou que ele podia fazer os dois. Perdoar pecados e curar o paralítico. E é isso que nós vamos ver nos próximos versículos. Isso, irmãos, aumenta a nossa fé. Isso aqui nos dá mais esperança, porque esse é o nosso Deus. Um Deus que é misericordioso para perdoar pecados, para perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem, e um Deus que é poderoso para curar. O nosso Deus perdoa, o nosso Deus, Ele cura. Então ele perguntou, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer a este homem, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta e anda? Versículo 6. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, ele podia, irmãos, ter curado aquele paralítico. Como ele curou outras pessoas, sem muito rodeio, né? Só falar levanta e anda, levanta e anda. Mas como nós falamos anteriormente, aqui estava diante do Senhor uma grande oportunidade de ele mostrar o seu propósito de vinda a esse mundo, que é perdoar pecados. A cura do paralítico só confirmou que Jesus também podia fazer o quê? Perdoar pecados, irmãos. Lembra da pergunta? O que é mais fácil? Dizer a esse homem, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Em outras palavras, se ele pôde fazer o mais difícil, que era mandar o paralítico andar, obviamente que o mais fácil também seria possível. Está dando para entender? Fácil entre aspas, né, irmãos? Então, esse foi o intuito de Jesus.
Fazer eles entenderem que era muito mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados do que mandar ele levantar. Então, quando ele curou o paralítico, ele mostrou: se eu consigo fazer o difícil, vocês acham que eu não posso fazer o fácil? Que é perdoar os pecados? Como Jesus era sábio, como Jesus ele era maravilhoso, né, meus irmãos? Então ele disse isso, né? E para que saibais que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados. Ele disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Versículo 7. E levantando-se, ele foi para a sua casa. Glória a Deus. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus de tal poder, a Deus que dera tal poder aos homens. Irmãos, veja que Jesus não deixou de curar aquele homem, ele curou. Mas antes de curar da doença física, ele curou aquele homem de uma doença muito pior, que era o pecado. O pecado é o problema da humanidade, irmãos. Amém? O problema da humanidade não é a fome. O problema da humanidade não é nada dessas coisas. O problema da humanidade é o pecado. O que está destruindo a humanidade é o pecado. Amém? É por isso que o mundo está um caos. O mundo não está um caos porque os políticos são corruptos. O mundo não está um caos porque isso, porque aquilo. O mundo está um caos porque o homem não consegue obedecer a Deus. O homem não consegue obedecer um único mandamento, a saber, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como Deus nos amou. A solução para o mundo não é a esquerda, não é a direita. A solução para o mundo é Cristo. É o amor. Amém, meus irmãos? Olha que coisa extraordinária. Aquele homem voltou para sua casa, maravilhado. O Senhor perdoou os pecados dele e depois o Senhor curou ele. Glória a Deus. E ainda que aquele homem não tivesse sido curado, preste atenção nisso. Ainda que aquele homem não tivesse sido curado, você pode ter certeza que ele ia continuar vivendo uma vida feliz. Sabe por quê? Porque o peso do pecado foi tirado das costas dele. Irmãos, não existe nada pior do que você viver uma vida sendo condenado pelo seu pecado. Ainda que aquele homem continuasse paralítico, o que o Senhor fez foi extraordinário. Perdoou o pecado. Ainda que o Senhor não nos desse nada, irmãos, nessa vida. Ainda que o Senhor não nos desse a casa que nós moramos. Ainda que o Senhor não nos desse o pão nosso de cada dia. Ainda que nós estivéssemos na rua, maltrapilho, só o fato de Ele ter perdoado os nossos pecados já é um motivo para nós nos alegrarmos. Amém, irmãos? E o Senhor nos perdoa de coisas tão horríveis que nós fazíamos. O Senhor nos perdoou, irmãos, quando nós não tínhamos nada a oferecer a Ele. Ele nos perdoa. Toda vez que chegava uma pessoa, quando nós lemos os evangelhos, todas as vezes que chegava uma pessoa diante de Jesus, arrependido dos seus pecados, Jesus perdoava. Não é verdade? Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Jesus, todo mundo queria apedrejar ela. Não é verdade? Jesus, filha, vai e não peques mais. Quer dizer, ele perdoou, mas ele disse o quê? Não peques mais. Esse era Jesus, que perdoava. Então, quando chegavam diante de Jesus, arrependidos, ele perdoava, ele disse, vai, não peques mais, seus pecados estão perdoados. Mas quando eram os fariseus, aí não tinha amor, não. Aí ele chamava de raça de víboras, ele chamava de sepulcros caiados, ele falava que eles iam tudo para o inferno, porque os fariseus é o que enganava o povo com os falsos ensinos, com as heresias. Amém, meus irmãos? Então no versículo 8 diz que a multidão viu aquilo e ficaram como? Maravilhados. E ficaram tão felizes que eles glorificavam a Deus. Irmãos, essa passagem aqui não é a única que mostra o povo maravilhado com os sinais que Jesus fez. Só que essa passagem é uma das poucas, se não a única, que o povo glorificou a Deus após ver uma maravilha.
Temos outros relatos das pessoas maravilhadas com os milagres de Jesus. Mas maravilhados ao ponto de glorificar a Deus, essa aqui é uma das únicas. Por quê? Porque aqui não foi apenas um milagre que aconteceu. Aqui foi um milagre acompanhado de perdão de pecados, irmãos. E quem que glorificou a Deus? Aqueles que entenderam o que estava acontecendo ali. Entenderam que o que estava acontecendo era muito mais profundo do que um paralítico andando. Era um homem que estava sendo perdoado. E só quem cria que Jesus era o Messias foi que se juntou a esse grupo de pessoas que glorificou a Deus. Amém, irmãos? Você sabe que muitas pessoas hoje, elas se alegram quando veem milagres acontecer. Não é verdade? As pessoas se alegram quando vê milagres acontecer. As pessoas testemunham, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo na minha vida, olha o que Deus me deu, Deus me deu esse carro, Deus me deu essa casa, eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. Aí você bota naqueles canais de televisão, onde tem aqueles programas evangélicos, alguns de igreja, e você vê lá aqueles testemunhos, e a pessoa e mostra aquela mansão, e Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, e a pessoa com alegria. Engraçado que eu não vejo um testemunho da pessoa dizendo assim, eu era um pecador e Deus me perdoou dos meus pecados. Pode perceber que não tem. Não tem. Não tem. Quando sobem nos falsos altares, porque não existe altar, isso aqui não é altar, tá, gente? Isso aqui é púlpito, não é altar. Está lá em Êxodo, isso aqui é púlpito, não existe altar na igreja. Aí sobem nos altares, aí fala assim, o que Deus fez na sua vida? Eu era assim, eu era um mendigo, eu era assado, hoje eu tenho um carro, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Glória a Deus, amém, pessoal, olha que maravilha. Mas eu nunca vi ninguém subir dizendo assim, eu era um pecador e Jesus me perdoou. Nunca vejo. As pessoas não têm a mesma alegria para contar que Jesus perdoou os seus pecados, como tem para dizer que Jesus lhe deu casa, que Jesus lhe deu carro, que Jesus lhe deu isso. Às vezes nem foi Jesus que lhe deu, irmãos. Se você trabalhar bastante, você pode ter um carro, você pode ter uma casa, você pode ter tudo. Amém? Irmãos, que a nossa alma se alegre pelos muitos pecados nossos que foram perdoados. Amém? Que nós possamos testemunhar isso. Jesus perdoou os meus pecados. Que nós possamos nos alegrar nisso. Que a nossa alegria seja muito mais no perdão que tivemos dos nossos pecados do que nas outras bênçãos que o Senhor nos deu durante a nossa caminhada com Ele. Deus não é fiel porque te deu um carro. Deus não é fiel porque te abençoou com uma casa própria. Deus não é fiel porque te deu coisas nessa vida. Deus é fiel porque perdoou os teus pecados quando você e eu não merecíamos ser perdoados. Glória a Deus pelas coisas que você tem. Glória a Deus que Ele te abençoou e você conseguiu ter o seu carro, a sua casa, o seu trabalho. Glória a Deus que Ele te abençoou e não deixa faltar nada para você. Mas a maior glória de todas é que Ele nos perdoou dos nossos pecados, amém? E se Ele não tivesse nos dado nada do que temos, materialmente falando, ainda assim nós nos alegraremos. Que Ele nos perdoou dos nossos pecados. Amém, irmãos? Qual a aplicação dessa mensagem na nossa vida? 3 aplicações para você gravar no seu coração. A primeira delas, o Senhor é um Deus que perdoa pecados. Sendo assim, nós podemos confessar os nossos pecados sem medo. E diante de um arrependimento sincero, irmãos, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Isso está escrito lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Uma vez os pecados perdoados, são lançados no mar do esquecimento. Glória a Deus. Então confesse seus pecados sem medo, porque Ele é fiel e justo para perdoar. O segundo ponto, nós precisamos viver como alguém que foi perdoado. Infelizmente, existem pessoas que após se arrepender de um pecado que ela cometeu, ela ainda continua se martirizando por causa daquele pecado. Mas, irmãos, se houve um arrependimento sincero, e se você abandonou aquele ato pecaminoso, não tem mais por que você ficar se martirizando ou se culpando. A palavra diz lá em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo. Não acontece com você, às vezes, de você estar orando e vir aqueles pensamentos de pecados que você já se arrependeu? Ah, mas você era assim, mas você fazia isso. Comigo acontece. Mas eu falo, não, Satanás, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aí você está tentando trazer esse pecado à tona, mas isso aí já foi perdoado faz tempo. Nem existe mais. Então viva como alguém que já foi perdoado. Amém, meus irmãos? Se arrependeu? Pediu perdão? Segue em frente na sua caminhada com Cristo. Glória a Deus. O último ponto. O Senhor é onisciente. Lembre-se que Jesus não viu apenas a fé daqueles homens que trouxeram os paralíticos, mas ele também viu a maldade no coração dos escribas. Um dos maiores enganos de Satanás é fazer as pessoas pensar que ninguém está vendo. Ah, ninguém está vendo. Vou fazer isso aqui porque ninguém sabe. Ninguém está vendo. Tem dois que estão vendo o que você faz. Que é Deus. Quem é o outro? O diabo. Então tem pessoas que ela vive fazendo coisas às escondidas, que você pensa, ninguém está vendo. Como ninguém está vendo, gente? Existe um Deus que é onisciente. Existe um Deus que vê e sabe de todas as coisas. Ninguém que você conheça, nenhum amigo, o pastor, o seu marido, a sua esposa, nenhuma pessoa pode estar vendo. Mas Deus, ele vê. E ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Então o Senhor é onisciente, sabe de tudo. Não adianta querer escondermos as coisas do Senhor. Irmãos, o Senhor sabe quem somos, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Você sabia disso? O Senhor conhece você melhor do que você mesmo. Diante disso, o que cabe a nós? Cabe a nós orar como Davi orou. Vamos ler uma oração que Davi fez? Depois vamos orar? Salmo 139. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Salmo 139. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Olha essa oração que Davi fez, e essa oração que eu quero, esse é o modelo de oração que eu quero encorajar todos a fazer nessa noite. Salmo 139. Abra aí, por gentileza. Posteriormente a essa leitura, nós vamos fazer essa oração. Todos encontraram? Versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Olha a oração de Davi. Podemos ler? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém? Essa é a nossa oração. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vê se há em mim algum sentimento mau. Vê se há em mim, Senhor, algo que eu não estou vendo e me mostra. Irmãos, peça para Deus te mostrar o que você não está vendo. Algo que está te afastando dele, algo que está entristecendo o Senhor. E diga, Senhor, me ajuda a mudar. Guia-me pelo caminho eterno. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Então me ajuda a melhorar, me ajuda a me desfazer de coisas que às vezes nem eu sabia. E eu posso ser honesto com você, irmãos. Quando nós fazemos essa oração e olhamos para dentro de nós, o Senhor nos mostra. De repente, enquanto eu estou pregando, o Senhor já está mostrando algo para você que não é bom, que tem que ser abandonado, que tem que ser mudado. E isso está acontecendo comigo aqui agora. Eu estou pregando e está vindo à minha mente algo que eu sei que eu tenho que mudar. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus.